de um trabalho multiprofissional, né, interdisciplinar, até mesmo às vezes transdisciplinar, que eu acho que a oncologia traz. Eu acho que tem algumas coisas que eu consigo também caminhar um pouquinho nesse processo. Acho que eu estou me aproximando cada vez mais da oncologia, é uma coisa que é bastante nova para quem trabalha com a pélvica, né? A gente trabalha na perspectiva oncológica, mas sem ter o entendimento da oncologia, que acho que é uma certa coisa um pouco grave, que tem sido ajustada aí ao longo desses últimos anos, especialmente, para tentar trazer uma perspectiva muito mais real do que é a oncologia, né? Não ficar na pélvica e ter um só braço na oncologia, mas entender de uma forma melhor nesse aspecto. Atualmente eu estou especializando na área, então eu estou, de fato, tentando entrar numa área que eu acho meio interessante, eu gostei bastante a partir do trabalho da fisioterapia pélvica com pacientes de câncer de próstata. Então, a gente vai falar um pouquinho, uma perspectiva bem de um recorte específico da fisioterapia pélvica, e como é que isso pode repercutir para esses pacientes, né? E acho que a gente já começa pensando que são recortes muito específicos, né? O recorte do paciente LGBT, que é mais, já é um recorte importante de se pensar, e quando eu adiciono, né, o fato de ser um paciente oncológico, isso traz um status ainda mais necessário da gente olhar. Então, eu fico muito feliz de estar nesse espaço aqui e compartilhar um pouquinho sobre esse assunto, voltado na pélvica, mas tentando chegar um pouco mais na oncologia, né? Eu acho que a gente não tem como pensar em falar sobre essa perspectiva e não trazer o conteúdo, né, da Política Nacional de Saúde LGBTQIA+, na época ainda era LGBT, que foi feito lá em 2012, na verdade, né? Isso é uma revisão de 2013. Eu acho que tudo começa daí, né? Eu acho que quando a gente começa a ver que tem demandas específicas, né? Tem necessidades específicas, isso faz com que a gente crie outras possibilidades, que é a perspectiva da equidade, né? Então, quando a gente vê que esse paciente ele tem uma condição de saúde que pode ser agravada, por exemplo, a sua sexualidade, pelo status de orientação sexual ou mesmo de gênero, isso precisa ser visto e dada mais importância, né? E aí a mais importância não é para que fique mais importante, simplesmente, ou para que fique em destaque comparado aos demais, né? Quando a gente fala de equidade, a gente, na verdade, está colocando todo mundo para conseguir ter acesso às mesmas coisas, né? Sendo que, para uns, eu preciso de fazer mais esforço para que isso aconteça, se a gente for pensar nas populações que são normalmente alijadas, né, colocado de lado, e a população LGBT, por si só, é uma população que tende a estar nesse lugar da sociedade, né? Então, acho que a gente fazer esse trabalho hoje, né, esse momento que a gente está tendo aqui de poder falar disso, vem sendo construído ao longo de muito tempo, e acho que um marco interessante a gente não pode deixar de considerar é a Política Nacional da Saúde LGBT, que é mais que ainda na época LGBT, tá? E é interessante que tem esse aspecto de reconhecimento, né? O quanto a discriminação e a exclusão faz parte desse processo da construção de saúde e doença do paciente, né? Isso é um ponto fundamental para a gente poder entender. Eu creio que a gente que está aqui discutindo sobre isso, né? Eu acho que isso deve soar quase como redundante ou como irrisório ter esse dado aqui para a gente, mas eu acho que para quem está chegando agora, para quem ainda não conhece esses aspectos, de pensar em equidade, quando a gente está falando de Sistema Único de Saúde, falando em Constituição Federal, a gente está falando de uma coisa muito universal, e é porque soa, né, para muita gente, fala, mas para que eu preciso de criar um acesso específico para essa população? A questão não é para que ela fique mais em vantagem, né? Na verdade, é para que ela não fique em desvantagem. A população tem uma ideia muito de achar que a gente está criando vantagens para certos grupos minoritários, poderíamos dizer assim, né? Que às vezes nem é tão minoritário assim. Na verdade, a gente está tirando a desvantagem. Acho que a grande questão é tirar a desvantagem que esses grupos têm, né? Então, isso é uma perspectiva bastante importante de reconhecer. Na pélvica, especialmente, a gente consegue observar a pélvica com a intersecção da sexualidade. A gente consegue observar isso muito claramente, né? Os pacientes da pélvica, especialmente a população LGBT, que é mais, eles tendem a trazer um conteúdo próprio das suas queixas, que é muitas vezes embebido numa LGBTfobia internalizada. Isso é muito interessante, né? A gente identificar que tem pacientes que estão em sofrimento, que têm manifestações de causas orgânicas, né?
não de causa, mas as manifestações orgânicas, né, que pode até ter, pode não, tem um gatilho psicossomático, e esse gatilho faz com que a estrutura corporal responda mal, né? Então, não é incomum, né, atender essa população e você encontrar que tem uma dor, tem uma queixa, que é uma queixa que, na verdade, vem dessa construção da sociedade de colocar essa população alijada, né? Então, eles não se reconhecem, né, como sendo alguém digno de ter prazer, por exemplo, né? Eles são acostumados a ter o que a sociedade dá de sobra, né? Isso é uma coisa que é muito interessante quando a gente pensar em saúde na perspectiva mais globalizada. Então, trazer essas intersecções, isso é uma coisa muito importante, que eu acho que a gente não tem como chegar ao tema que a gente está trazendo se a gente não delinear esse processo que vem desde o início aí, né? E, dando continuidade, né, a essa introdução, uma coisa que eu acho que é muito importante a gente pensar é entender sua perspectiva da violência institucional. Eu acho que quando essa iniciativa que o Ricardo teve, né, junto com os colaboradores aí, da gente trazer essa discussão, ou dele estar sempre trazendo essa discussão, que eu acredito que ele tem esse espaço de trazer essa discussão com mais frequência, com outros núcleos, né, de profissionais, eu acho que tem uma importância muito grande, porque a gente, quando fala da população LGBTQIA+, a gente está falando muito, na primeira grande problema, grande marco de problema, é o acesso a essa população, né? Então, essa população ela não consegue ter acesso ao serviço de saúde, e aí não é porque, vamos até pensar, talvez, com algum facilitador, pensando da onde eu venho, né, da onde eu estou, que é Rio de Janeiro, capital, mesmo assim, a gente sabe que essa população, ao chegar na unidade de saúde, é muito possível, a probabilidade é muito grande que ele já comece a passar por um problema que é a violência institucional, né? Dentre as formas de violência que existem, a violência institucional, ela comete 6%, né? Ela tem uma prevalência de 6% dentro das violências que existem aí, sendo datadas para a gente, violência física, emocional, patrimonial, né? A gente falaria da violência e 6%. E isso é muito importante porque isso vai desde quando a pessoa entra dentro do prédio onde tem uma unidade de saúde. Né? O segurança que o recebe, a recepcionista que o recebe, a enfermagem por onde ele passa, que é o acolhimento, o profissional de saúde da medicina, fisioterapeuta, serviço social, psicologia. E isso é uma coisa muito importante porque nós, infelizmente, nós trazemos essa marca, né, que é uma marca que vem de um lugar de uma sociedade muito preconceituosa, com machismo, misoginia, homofobia, LGBTfobia de outras formas também, né, não só falando da ONU, mas as demais, e isso é um discurso que vai vir, né. Uma coisa muito simples, por exemplo, é o respeito do nome social, né. A gente sabe que isso é uma coisa simples, a gente sabe que o sistema de saúde tem uma forma de registro que pode deixar isso passar, mas nada impede que a pessoa, quando for ser convocada para o atendimento, chame pelo nome social, por mais que às vezes não esteja, por questões aí, técnicas de informática, não esteja ainda alterado, ou não dê para alterar o nome social, né? Que às vezes acontece em algumas plataformas aí, mais relacionadas ao SUS especificamente. Então, são pontos muito importantes, que acho que isso é o basal, né, você não respeitar esse aspecto, e as outras condições, como, por exemplo, um paciente chegar para poder fazer testagem toxicológica, testagem de HIV e AIDS, e isso for atribuído empiricamente a esse paciente, que esse paciente é um paciente da diversidade sexual, por exemplo, né? É uma coisa que acontece também, até que ele pode ser, mas... E se não for, como é que isso é um recorte? Então, tem essa possibilidade, porque, de alguma forma, isso ainda comunica com o início dessa política nacional LGBTQIA+, que ela surgiu muito do recorte dos pacientes HIV e AIDS, né? Então, a gente ainda traz um certo estigma que pensa, né, que o acesso dessa população vai ser sempre relacionado a pacientes que estão procurando testagem ou mesmo tratamento para HIV e AIDS. Então, isso é uma perspectiva que a gente precisa ficar muito atento para não gerar mais um estigma, né? Se a gente está pensando no processo de construção de saúde e doença,
né? Eu tenho que saber o que eu estou ofertando para essas pessoas que estão chegando aí. Então, é muito importante esse cuidado da gente para poder fazer, e eu acredito que para vocês seja redundante, mas é uma ferramenta que eu acho que vale deixar exposta, vale saber que isso existe, para quem estiver chegando, né, para entender sobre esse conteúdo, acho que vale a gente firmar ainda a importância de falar sobre esse tema. E quando eu falo especificamente em violência LGBT-fóbica, né, é uma violência contra a pessoa LGBT+, eu ainda usei aqui porque isso foi uma coisa anterior, ainda não estava ainda a terminologia LGBTQIA+, como uma violência social contextualizada, na qual a motivação do perpetuador deve ser entendida como um fenômeno complexo e multifacetado, e não apenas como um ato individual. Então, isso exige, de alguma forma, como é um pouco semelhante ao que acontece no bullying, né? Isso precisa ser repetitivo, né? E aí está falando de uma instituição, na verdade é repetitivo institucionalmente, né? Não que uma pessoa só repita, mas que toda instituição tenha essa mesma cultura de projetar essas questões, né? Em todos os pacientes que possam chegar, que são lidos como sendo paciente LGBTQIA+, né? Então, ele é entendido como um crime de ódio, né? Os atos homofóbicos ou transfóbicos são melhor categorizados sob o conceito de violência por preconceito contra as orientações sexuais e identidade de gênero não normativas. A violência por preconceito é um fenômeno social que se dirige contra grupos específicos, tais como LGBTQIA+, tem impacto simbólico e envia uma mensagem de terror generalizado a essa comunidade. Então, é um ponto interessante a gente poder se pensar. Mais uma vez, a ideia não é que, tenho certeza que para vocês isso aqui é algo que não vai fazer tanta diferença, falar sobre isso, mas entendendo que isso vai ser uma ferramenta a ser utilizada, né, por outras pessoas, acho que é importante a gente sempre salientar condições que são básicas aí, de acesso universal à saúde, né? E aí vamos fazer um recorte agora do que a gente veio falar direto, né? E eu falo isso porque eu vejo, eu trago, né, essa perspectiva da violência institucional, da perspectiva da política nacional, porque é o que eu vejo de carência na área em que eu trabalho, né? A fisioterapia, ela tem uma carência muito grande. Nós, na verdade, somos um grupo profissional que estamos só 10% dentro do Sistema Único de Saúde. Então, esse conhecimento de políticas públicas é algo que 90% dos fisioterapeutas desconhecem, porque 90% estão em serviço privado, né? Então, isso é uma questão que é muito importante trazer, e talvez eu esteja trazendo isso, né, muito mais para mim, né, desculpa, né, mais do que para vocês que talvez tenham um acesso como profissionais do sistema de saúde de uma forma um pouco mais abrangente, né? Com qualquer dificuldade que possa vir a ter, mas ainda assim consegue ter mais volume de profissionais da enfermagem, por exemplo, dentro das instituições de saúde pública, do que os fisioterapeutas, que somos somente 10% da força de trabalho da fisioterapia, né? De fisioterapeutas formados, só 10% estão no SUS. Então, essa fala inicial, ela contextualiza muito as pessoas que trabalham com assistência privada, né? Porque são pessoas que são completamente desconectadas de uma realidade que é nacional, né? Acho que quando a gente tem um recorte da assistência privada à saúde, é um recorte muito específico, né? Tem uma especificidade muito grande que não contempla a diversidade muitas vezes, né? Ela acaba até sendo acaba ajudando a reproduzir um pouco esses estigmas aí por tamanha seletividade dessa população, né? Então, pensando para a gente entender o que vem a ser essa fisioterapia pélvica, e é por isso que eu vim falando um pouco para vocês, que eu vou tentar trazer a pélvica tentando dialogar com a fisioterapia também oncológica, tá? Lembrando que são especializações distintas, né? A fisioterapia pélvica, né? Inclusive, acho que o Ricardo comentou, eu sou professor de algumas pós-graduações pelo território nacional, e essa cadeira de oncologia dentro da especialização, especificamente da oncologia, ela não existe, né? Claro que a gente vai encontrar uma ou outra pós-graduação que vai oferecer isso, mas geralmente isso é integrado a um tema. Por exemplo, o tema que eu trabalho, que é trato urinário inferior masculino. Então, eu falo especificamente das alterações aí, mas eu falo sobre a função do trato urinário inferior, eu falo da disfunção, e aí eu vou citar que tem alterações que podem ser devido a um tratamento de câncer.
né? Então, é um pedaço muito pequeno da aula que é dedicado a isso. Então, por isso que eu digo que, e eu já até peço desculpa de antemão se eu trouxer algumas falas que vocês veem que é uma fala que descontextualiza na perspectiva da oncologia, porque para a gente isso é muito novo. Eu estou buscando, né, entrar mais nesse lugar, porque, né, de forma formativa, mas ainda é uma coisa muito incipiente para mim, falar de um tema tão robusto, que exige eu acho que tem uma expertise, uma competência técnica muito grande, que a disciplina da oncologia, né? Então, pensando na fisioterapia pélvica, a gente vai entender que são atuações, né, na prevenção e no tratamento dos distúrbios cinético-funcionais. Quando a gente fala cinético-funcionais, eu imagino que soe para vocês alguma coisa, mas se ficar esquisito, quando eu falo cinético-funcional, a gente está falando sempre para que serve aquele órgão, para que serve a sua mão, para que serve o seu músculo. Então, quando eu falo de função, eu não estou falando de contração isolada, eu falo de contração do músculo associada a uma determinada ação, né? Então, pegar um copo, por exemplo, né? Então, quando eu falo cinético-funcional, eu estou falando da ação muscular para aquela função, né? E aí, quando eu falo da pelve, eu estou falando da pelve e qual é a função que tem ali, né? A função é só guardar os órgãos que estão ali dentro? É integrar órgãos e sistemas? Ou tem alguma função relacionada àquilo ali? Então, nós temos funções, sim, e essas funções são funções anorretais, funções urinárias, funções sexuais, pensando no homem, na mulher e na criança, tá? Então, por exemplo, a gente fala, Mauro, mas ainda está um pouco confuso pensar nesse aspecto, né? Então é isso, eu tenho uma estrutura do trato urinário inferior que a função não está adequada. Então, a fisioterapia ela vai atuar para melhorar essa função. E dentro desse aspecto, a gente vai estar trabalhando, talvez com um recorte um pouco mais específico, ou que é o mais recorrente, que é pensando no assoalho pélvico, né? Não à toa, atualmente, a gente tem chamado essa fisioterapia pélvica, né, especialmente na América Latina, ela tem sido chamada de pelviperineologia, que é um termo um pouco mais abrangente, mais adequado, mas eu acho pouco provável que, pelo menos, o apelido fisioterapia pélvica é possível que fique, porque ele soa melhor do que a gente falar fisioterapia em pelviperineologia, né? Da mesma forma que a gente fala otorrino, em vez de falar otorrinolaringologista, eu acho que a fisioterapia pélvica vai resumir um pouco o trabalho, que é esse trabalho da pelviperineologia, que é essa abordagem mais ampla da fisioterapia, envolvendo esses distúrbios pélvicos, anorretais, urinários, sexuais, que contemplam aí todas as fases de vida, tá? Sim, eu botei aqui esse ABFP, que é a Associação Brasileira de Fisioterapia Pélvica, tá? Só para saber de onde que vem essa definição aí. Bom, já que a gente está falando de fisioterapia pélvica, a gente vai ter que fazer um recorte dos cânceres pélvicos, né? É uma coisa que é importante a gente trazer essa ótica. Eu acho um pouco, ainda me incomoda um pouco, porque a fisioterapia pélvica, ela tende a construir um olhar muito centrado, né? E isso é muito ruim quando a gente pensa numa abordagem integrativa. Isso é ruim quando eu penso, por exemplo, em estar falando para vocês que é da enfermagem, né? Então, assim, são pontos interessantes a gente pensar que a pélvica, ela tem um pouco dessa limitação, né? Ela tem uma tendência a não ser integrativa, né? Ela tem uma tendência a se fixar num único órgão e num único sistema, e às vezes não dá conta da integração desse órgão e desse sistema com o corpo, muitas vezes aí negligenciando questões de qualidade de vida global do paciente, né? Então, mas mesmo assim, o recorte que eu vou trazer para vocês são então desses aspectos mais específicos aí, que são a manifestação do câncer nessa região, né? Então a gente vai ver que aqui está anal, a gente poderia chamar do câncer, na verdade, anorretal, câncer de bexiga, câncer de ovário, câncer de útero, intestino, testículo, pênis, próstata, né? Então, todos esses cânceres, eles vão ter influência nesse funcionamento desse assoalho pélvico, né? Dessa estrutura pélvica, na verdade. E aí é muito interessante a gente poder pensar nesse aspecto que, dependendo da queixa que o paciente trouxer, o manejo fisioterapêutico dá conta de fazer muitas vezes, e nem sempre numa esfera tecnicamente voltada para a pélvica, né?
Talvez vocês não consigam compreender exatamente porque pela questão mesmo de área de trabalho, né? A fisiopélvica, como eu falei para vocês, ela tem que ser muito fechada e as intervenções acabam sendo muito fechadas, né? Então, quando eu falo nessas alterações devido ao câncer, né, ao tratamento de câncer, seja o tratamento cirúrgico, seja tratamento adjuvante, isso tudo traz repercussões, né? E essas repercussões, elas são passíveis de tratamento, o que é muito importante e que a fisioterapia pélvica não consegue ver muito bem e que a oncologia nos traz, isso é muito bom, né? Essa intersecção entre a oncologia e a pelve, é que a oncologia vem falar para a gente que esse paciente é um paciente que na intervenção cirúrgica para o tratamento do câncer, por exemplo, ele sofreu uma amputação daquele órgão, que pode ser uma amputação parcial ou completa. E aí é muito interessante, porque quando a gente fala, por exemplo, numa penectomia, por exemplo, que pode ser parcial ou completa, que é a retirada do pênis, a gente não consegue, não tem uma imagem de cara da amputação. E aí talvez a amputação para a fisioterapia ela faz mais sentido, porque uma pessoa que tem uma estrutura do corpo amputada, a função dela normalmente vai ser alterada, né? E pode ser que em alguns casos ela não consiga retomar 100% da sua função, o que não quer dizer que não houve reabilitação, né? Então, acho que tem pontos aí interessantes a se pensar. O que eu espero de uma reabilitação oncológica? O que eu espero de uma reabilitação pélvica oncológica? Isso é um ponto muito interessante que eu acho que a oncologia tem um olhar mais generoso para esse aspecto, né? A medicina tem um olhar um pouco cru, a fisioterapia ela tem um viés, por mais que a fisioterapia trabalhe diretamente com a reabilitação, ela tende a comprar a ideia que reabilitação é o retorno de 100% de função. E nós não trabalhamos somente com esse aspecto, né? A gente tem que, na verdade, melhorar o desempenho do paciente a partir do que ele traz. Então, se ele tem uma amputação desse órgão, seja parcial ou completa, como é que eu posso devolver algum nível de função para ele e qual nível de função eu consigo devolver para ele. Isso é muito importante porque eu estou falando em negociar com o paciente, negociar, quando eu estou falando, na verdade, a melhor palavra não é negociar, é compartilhar com o paciente o que nós podemos oferecer para ele, né? Eu acho que o paciente oncológico ele já traz muitas questões que muitas vezes a própria oferta do tratamento pode ser para alguns um significado de fuga do tratamento, porque ele vai sofrer com isso aí, né? E como é que eu vou trazer essa resposta para ele de um tratamento, de uma reabilitação, onde ele não vai retomar 100% da sua função em algumas circunstâncias? Então, esse ponto é muito importante, porque eu estou falando de um plano terapêutico singular, né? Isso tem que ser necessariamente, obrigatoriamente, compartilhado com o paciente. Eu não posso ter uma determinação de uma intervenção sem que eu compartilhe com o paciente quais são os desfechos possíveis, né? Então, a questão aí basicamente é isso, compartilhar com o paciente quais são os desfechos possíveis dessa intervenção que eu posso oferecer após o tratamento de câncer, né? E pensando nos cânceres oncológicos, seriam esses a serem apresentados especificamente, né? E aí, trazendo um recorte um pouco mais específico, né, a gente vai tentar ver o que tem de mais frequente na população masculina, né? Então, se a gente for pensar em população masculina, e aí eu estou falando de sexo masculino, justamente pensando, por mais que possa soar algo transfóbico, mas a ideia é pensar biologicamente mesmo aqui, tá? Então, eu estou fazendo um recorte numa perspectiva cromossomial real, porque eu estou pensando nessa perspectiva do XY, que é esse homem, né, esse sexo masculino que tem a próstata. Então, a gente está tentando trazer isso num recorte um pouco mais específico, como, por exemplo, a gente tem que pensar em pacientes, em mulheres transexuais, qual é essa condição prostática, por exemplo, né? Ela, devido à supressão hormonal, é uma tendência muito grande que essa glândula prostática fica muito reduzida, né? E isso é uma coisa a ser vista, a ser avaliada, inclusive, né? Esse status aí prostático dessa mulher transexual. Então, são pontos aí interessantes a se pensar, e a minha ideia não é trazer qualquer estigma a isso,
mas é tentar um pouco pensando nessa perspectiva cromossomial desse corpo, porque eu tenho que ofertar em algum nível básico, aí eu vou ter que olhar para essa perspectiva. Como, por exemplo, pensar na perspectiva do câncer de próstata, quando eu olho para a população de mulheres transexuais, de travestis, por exemplo, né? Então, são pontos aí muito interessantes a se pensar, não querendo ter uma fala biologizante, porque longe de mim querer trazer esse olhar, mas é uma constatação biológica que a gente precisa olhar também, né? Lembrando que a questão da saúde, ela é biopsicossocial, então eu não posso ter a perspectiva psicossocial e não olhar para bio, porque muitas vezes o adoecimento vem da perspectiva orgânica. Então, eu preciso, às vezes, acreditar um pouco essa perspectiva mais biológica para saber qual é o manejo possível de eu poder ofertar, tá bem? Então, pensando aí, né, no caso de maior incidência, né, e está falando de novos casos, a gente vai ter como primeiro lugar o de próstata e de segundo lugar o de colo e de reto, tá? São pontos interessantes. E não em terceiro lugar, mas o que a gente vê lá pensando em câncer pélvico, seria o de bexiga, tá? Então, por mais que eu tenha falado em testículo e em pênis, a prevalência maior não vai estar muito naquela variação do câncer pélvico, né? Se a gente for pensar em incidência, tudo bem? E talvez até valha a gente pensar, quando a gente está falando, por exemplo, do câncer de pênis, por exemplo, eu preciso dizer aonde, né? Porque o câncer de pênis ele é mais prevalente, por exemplo, em regiões específicas do Nordeste. E ele tem uma relação com o IDH baixo, né? Então, baixa assistência à saúde, baixa educação, e tem uma relação com higienização, né? Então, não é uma coisa tão frequente de encontrar, por exemplo, no Sudeste, especialmente em recortes específicos em grandes capitais, por exemplo, como poderia dizer o exemplo do Rio de Janeiro, tá? A prevalência, se não me engano, um dos estados com maior prevalência é o estado do Piauí, tá? Pensando na perspectiva do sexo feminino, mais uma vez, né, a gente vai ter que ter esse olhar, porque a gente vai estar englobando aqui, inclusive, também um cuidado aos homens transexuais, né? Ou pessoas transmasculinas, né? Esse olhar ele é muito importante de ser visto, e não com o intuito de estigmatizar, mas de entendendo que aquele corpo, ainda na perspectiva biológica, ele pode padecer de situações inerentes ao sexo feminino, de forma geral, né? A condições aí cromossomiais, mais especificamente, né? Então, pensando mais uma vez em questão de câncer de pelve, né? Na pelve, mesma prevalência que a gente vai ter como dos primeiros o colo de colo em reto, de colo uterino, ovário e corpo de útero, tá? São os mais frequentes aí que poderiam ser passíveis de intervenção, lembrando que aquele leque lá de mais possibilidades também existe, tá? Mas aqui a gente está trabalhando talvez com uma questão um pouco mais palpável, né? O que é mais possível da gente encontrar, lembrando que isso traz recortes distintos, né? Aonde você trabalha, se você trabalha num hospital de referência, por exemplo, certamente a gente está falando de maior incidência desse ou daquele, mas vai aparecer num hospital especializado, certamente vai aparecer muito mais, né? Do que numa clínica privada, por exemplo, que trabalha com oncologia. A gente sabe que tem hoje em dia no país também não só perspectiva de centros de saúde pública, mas como filantrópicos e privados também, voltado ao tratamento do câncer, tá bem? Esse é um recorte que vai dar um pouco mais dessa ideia, né? Pensando mais uma vez, eu gosto muito de trazer a perspectiva de falar do sexo, né? Sexo masculino e feminino, pensando na perspectiva biológica desse corpo, né? Lembrando que o biológico precisa se integrar ao socioemocional, né? Ao psicossocial. Então, não quero ser estigmatizante, mas a gente precisa ainda ter uma perspectiva de um certo olhar nesse lugar. Eu falo isso porque eu já tive pacientes, por exemplo, pacientes trans, né, homens trans, que aqui no Rio a gente tem uma certa deficiência, né, de abordagem com especificidade a esse público, e eu encaminho, né, eu tenho um grupo de amigos que trabalham, amigos já foram amigos de trabalho, já trabalhei junto com eles, e hoje em dia eles mantêm um trabalho aqui na estadual daqui do Rio, que muitas vezes eu encaminho para ser acompanhado, por exemplo, um paciente com uma DIP, por exemplo, né, uma doença inflamatória pélvica, ou com outra queixa vaginal, por exemplo,
ele vai ter que ir no núcleo, né, possivelmente, pensando em saúde pública, no núcleo que trata, né? E aí isso vale ter um cuidado nesse aspecto, em que momento ele vai, quando ele vai, né? Tem uma questão de referência e contra-referência, então essa referência quando vai encaminhar, eu gosto de ligar para avisar, né? Acho que melhor do que encaminhar o paciente, olha, tal paciente está indo aí, acho que ele exige um certo olhar mais cuidadoso, porque é isso, esse paciente, para além de ser atendido no consultório, tem a chegada dele na instituição, né? E como é que vai ser essa chegada dele, né? Por isso que a gente estava falando lá no início, da perspectiva de acesso, né? Então, depois do câncer de mama, o mais frequente vai ser aí o câncer de colo e reto, né? Então, mais uma vez, chegando nesses pontos aí, né? De útero também a gente vai ter uma certa prevalência um pouquinho maior aí, né? Número de novos casos, na verdade, perdão. A mesma coisa pensando em câncer de próstata. Então, os que contemplariam aí nosso olhar mais cuidadoso, ainda assim seria próstata, colo retal e bexiga também, né? Seriam os mais prevalentes dentro da população masculina, pensando em novos casos, tá bem? E aí vamos pensar quais são esses efeitos adversos, né? O que o tratamento do câncer ele pode ter como efeito adverso passível de tratamento fisioterapêutico, que acho que essa talvez seja a maior contribuição que eu tenho para trazer para vocês. É muito interessante a gente pensar isso, porque às vezes tem isso, né? O que o profissional de enfermagem especializado em oncologia tem para ofertar? É uma pergunta que se eu fizesse de pronto agora, talvez eu não soubesse te responder. Então, por isso que às vezes é importante, às vezes, ficar descritivo, deixar claro quais são os nossos papéis, mas que eu possa sugerir que seja este ou aquele. Então, a partir disso, né, vocês passam a ter ciência de quais são as possibilidades, né, pensando nesse acompanhamento longitudinal desse paciente, né, de como é que isso vai, pensando em sobrevida global, pensando em sobrevida livre de doença, em que momento isso vai entrar, né? E a gente está falando de qualidade de vida nesse paciente, muitas vezes, lembrando que eu tento alçar a qualidade de vida porque as perspectivas de recuperação, elas podem ser limitadas, porque eu tenho que sempre pensar que eu estou tratando, e muitas vezes um órgão está sendo amputado. Então, pensando em amputação e pensando em função, a amputação leva a sérios problemas com relação à função. Né? Para a gente, na fisioterapia, isso é bastante claro, quando a gente traz esse olhar da amputação do órgão, né? Então, quais são que pode acontecer, né, dentro desse tratamento de câncer pélvico, né? A incontinência urinária e outras disfunções de trato urinário inferior. E aí, quando eu falo de outras disfunções de trato urinário inferior, eu poderia estar dizendo que o paciente pode cursar com urgência urinária, eu poderia estar dizendo que esse paciente pode cursar com algumas obstruções, né, infravesicais, e aí alteração de jato urinário. Esse paciente pode ter uma bexiga hipoativa, uma bexiga hipocontrátil. Esse paciente pode ter uma bexiga hipercontrátil, né? A gente chamaria de hiperatividade vesical ou hiperatividade detrusora, né? Então, são pontos aí muito interessantes a ser vistos para poder ser manejado dentro do que esse órgão nos oferta de funcionalidade manejável, né? Isso é uma coisa que é muito importante a gente poder entender, o que esse órgão nos oferta de funcionalidade manejável. Então, o que eu posso manusear desse aspecto que tem esse órgão ainda aí, né? E aí, pensando, né, na incontinência anal, sempre que eu falo de incontinência anal, eu estou falando de incontinência a nível fecal e a nível de flatos também, né? Então, a gente sabe que um paciente, por exemplo, paciente de câncer coloretal, intestinal, ele pode ter uma alteração nesse sentido, por mais que, por exemplo, ele não faça nem radioterapia, mas o fato de você mudar, por exemplo, a consistência das fezes do paciente pode fazer com que ele curse com algum nível de incontinência, por exemplo, né? Então, isso são aspectos interessantes de pensar. Se for pensar que esse paciente foi irradiado na pelve, então, mais do que nunca, eu vou ter que pensar nessa perspectiva das estruturas para além do intestino, né? Pensar nesse assoalho pélvico, pensar nesses esfínteres, pensar nessa pele, né? Na mucosa. Então, são pontos aí muito interessantes e todos esses pontos são passíveis de tratamento pela fisioterapia, tá? A disfunção erétil, que pode acontecer não só no câncer de próstata,
tá? Mas pode acontecer também no câncer de bexiga, paciente que faz radioterapia pélvica, por exemplo, o paciente que tem um câncer coloretal também. Lembrando um fator super interessante que a fisioterapia, de alguma forma, nesse aspecto, é como se ela estivesse tentando trazer uma perspectiva de afirmação. Sabe quando a gente fala hoje em dia, a gente não tem mais utilizado, por exemplo, o termo cirurgia transexualizadora, né? Esse termo tem sido cada vez mais em desuso. A gente tem chamado muito de intervenções de afirmação de gênero, né? Isso soa melhor, especialmente para as pessoas que vão ser submetidas a esses procedimentos, né? Isso é muito importante porque o que a gente dá de nome, o paciente sente, né? Então, às vezes, nomear de uma forma um pouco melhor, isso ajusta mais ao paciente e se torna menos estigmatizador, né? Então, por mais que ainda eu considere que o termo usado cientificamente seja redesignação sexual, né, ou cirurgia transexualizadora, eu tenho que pensar que existem terminologias que são mais palatáveis no manejo assistencial, no manejo clínico, né? Se você faz pesquisa, você pode até talvez relevar, mesmo assim ainda acho que vale a gente entender que a pesquisa está a serviço da população de alguma forma, né? Então a gente vale ter esse cuidado aí também para poder falar sobre isso, né? Então a fisioterapia de alguma forma é como se ela fosse afirmativa nessa perspectiva da sexualidade, entende? Então quando eu penso em tratar incontinência urinária, por exemplo, Mauro, mas o que tem a ver incontinência urinária com sexualidade? Horas. Como é que você pensa em ter uma relação sexual com perda de urina? Como é que você pensa em ter uma relação sexual com perda de fezes? Como é que você pensa em ter uma relação sexual com disfunção erétil? Talvez a disfunção erétil seja mais óbvio, mas a condição da incontinência urinária ou mesmo da incontinência anal são condições que são extremamente constrangedoras para as pessoas na prática sexual. Então, isso é um ponto bem relevante a se pensar. Então, a ideia da fisioterapia é ser uma intervenção afirmativa da função. Na verdade, mais do que da função, seria bom a gente falar de funcionalidade, porque a funcionalidade ela dá um aspecto um pouco maior. A função ela pode dizer que o ânus foi feito para isso, o pênis foi feito para aquilo, o trato urinário foi feito para isso, e aí quando eu estou falando de função sexual, a gente tem que relevar alguns pontos, né? Porque as práticas sexuais são das pessoas. Então, a gente tem, inclusive, diferenciar o que é órgão sexual do que é órgão reprodutor, né? Isso é uma coisa muito importante para a gente poder pensar, especialmente quando eu estou lidando com pacientes da diversidade sexual e de gênero. Isso é fundamental. Não tem como eu ter um olhar heteronormativo de entender gônadas, de entender genitais quando sendo usar termo reprodutivo meramente, né? Isso é muito cuidadoso, porque isso eu quero ter um uso recreativo. Eu não quero ter uso reprodutivo. E aí? Como é que eu vou ser tratado, né? Por exemplo, existem várias disfunções sexuais que todas elas são não disse não. Até onde eu conheço, a literatura aponta, especialmente pensando nos guidelines, pensando no DSM, pensando no CID, todas as doenças elencadas ali são doenças doenças ou enfermidades ou disfunções ou alterações de relações heteronormativas, de homens e mulher, de pênis e vagina. Então, e essa população que tem outra perspectiva de práticas sexuais? Como é que isso funciona? Como é que eu dou esse nome? Né? Por exemplo, eu diria, né, vou dar um exemplo para vocês, eu diria que para ser ejaculação precoce, né, existe um termo chamado de latência intravaginal. E aí? E se a pessoa que tem ejaculação precoce não penetra uma vagina? Ele não tem ejaculação precoce? Mas é isso que fala a literatura científica. Então, falar que a ciência está a serviço da população, isso é muito importante, porque isso abre uma possibilidade de pensar outras dimensões, né? E a heteronorma, ela faz isso acontecer o tempo inteiro, né? A gente escreve a partir dela, a gente escreve para ela. Mas e quem não for? E se você até for heterossexual, mas tiver uma prática sexual diferente do habitual, pênis-vagina, e aí, você também não é contemplado desse cuidado? Como é que vai ser esse profissional que vai olhar para você que tem prática de sexual anal? Como é que isso vai ser chegado? Por exemplo, né, hoje que a gente tem se falado muito, até tem se pensado muito no SUAB, né?
para fazer um swab anal para avaliar HPV, por exemplo, né? A gente tem esse foco gigante dessa questão do HPV para a questão de colo de útero, mas não tem se falado para a garganta, não tem se falado para a região anal. E é uma coisa que acontece. É uma coisa que acontece. Então, mas acontece em menor incidência. Mas por que menor incidência? Lembra lá da diretriz da política nacional? Eu tenho que dar equidade. Não é porque é pouco que eu não vou trazer em evidência. Então, isso é uma coisa que é muito importante a gente poder pensar nesses recortes, né? Então, sim, investigar as pessoas que têm práticas sexuais não convencionais, e aí vamos dizer que não convencional, cada um vai entender do jeito que é, mas se a gente for pensar que a ciência ela é heteronormativa, o não convencional é o que não envolve pênis e vagina, por exemplo. Né? Então, o que eu vou ter que... Se essa pessoa tem prática sexual nessas outras óticas, e aí nem só pensando em diversidade sexual. Estou falando de um casal heterossexual que a mulher faz sexo oral, por exemplo. Tem que ser investigado, tem que ter essa avaliação de orofaringe, por exemplo. Né? Isso é uma coisa muito importante de ser pensado, até porque o homem tem um HPV que não manifesta. Né? Ele passa sem saber que tem. Então, isso é muito importante a gente ter esse cuidado, que são cuidados preventivos, né? Porque muitas vezes, na verdade, é um preventivo, não, perdão, uma detecção precoce, né? Não é preventivo, mas é uma detecção precoce, e aí a gente consegue ter um tratamento mais adequado, né? Pensando, então, mais uma vez na questão da dor oncológica, que é um outro ponto importante de se pensar, né? Uma dor que pode ser uma dor neuropática, né? Pode ser uma dor até mesmo psicogênica. Eu acho que o papel do fisioterapeuta é dar esse suporte também, porque a gente já trabalha com esse paciente por 1 hora, muitas vezes, né? Então, esse contato semanal por 1 hora, então esse olhar é um olhar muito importante. Uma coisa que é interessante, que é possível que vocês já saibam da enfermagem, mas para a fisioterapia isso é muito recente, o acolhimento adequado, a escuta ativa do paciente pode reduzir a queixa dele em 30%, a intensidade da queixa, tá? Quando eu falo intensidade, é a força com qual ele relata, né? Então, não é que ele deixou de sentir dor, mas ele percebe de forma diferente, né? Então, nosso papel também acaba ficando por aí, além dos manejos orgânicos mesmo, aí do tratamento da dor, né? Pensando em dor oncológica, né? A neuropatia periférica, né, que vai acontecer especialmente nos pacientes aí que vão fazer radioterapia, pacientes que fazem quimioterapia também podem sofrer disso, e aí tem uma relação específica, né, que tem as estruturas periféricas, mas pensando em periférico pélvico, o que é periférico na pelve, né? Periférico na perna é a ponta do pé. E o periférico do plexo sacral, o que é? Pode ser algumas regiões, né, de estruturas aí, por exemplo, genitais, por exemplo, né? A estenose vaginal, estenose retal, fibrose tecidual, a radiodermite e o linfedema genital e de membros inferiores. Então, e aí uma coisa que é interessante, mais uma vez pensando, né? Se a minha ideia é de afirmação de funcionalidade, eu não posso querer no sentido de que o meu ideal é que essa mulher tenha uma vagina penetrável. Será que se eu trabalhar nessa ótica, eu vou estar de fato dentro da minha realidade, dentro da realidade compatível com aquele órgão que sofreu estenose, né? Então, são pontos aí muito interessantes. Eu fui fazer uma edição, eu tirei mucosite, gente, mas também tem mucosite aqui que eu não coloquei, tá? Nós também tratamos pacientes que apresentam mucosite. E aí seria mucosite, aí poderia pensar especificamente em região vaginal, porque quando a gente fala de mucosite em reto, já seria retite, né? Então já seria uma outra perspectiva que o manejo é muito mais complicado. Mas eu esqueci de colocar aqui a mucosite também, né? Lembrando sempre que o manejo é o manejo de afirmação de funcionalidade possível, né? E aí tem que ter muito cuidado, porque pode ser frustrante se a minha expectativa for maior do que a do próprio paciente. Na verdade, às vezes a gente compra o que o paciente traz, né? Às vezes essa mulher quer usar, por exemplo, colocar alguma coisa na vagina dela, né? E aí, como é que isso vai ser? Será que ela vai conseguir usar o mesmo dispositivo que ela usava antes, né? Ela usava um consolo maior, será que ela consegue botar um consolo menor agora? Então, esses pontos são pontos interessantes que precisam ser negociados com o paciente. A mesma coisa da estenose retal, né? Já tive paciente que passou por isso e que a frustração dele era gigante e não conseguia ter uma relação sexual sendo receptivo, né? Ano receptivo, que a gente chama, que a gente
popularmente aí é conhecido como passivo, né? Porque ele passou por uma estenose, ele passou por uma fibrose do esfíncter anal e uma estenose retal. E aí, como é que eu ressignifico isso junto com ele? A minha ideia é de tentar construir, reconstruir esse canal anal. Será que eu consigo fazer isso mesmo, esse reto? Então, eu tenho que trabalhar com funcionalidade possível, né? E ofertar possibilidades onde ele consiga manejar isso de uma forma mais adequada. Inclusive, eu já tive casos de paciente que conseguiu, por exemplo, teve uma estenose e conseguiu depois namorar uma pessoa que tinha um pênis pequeno, por exemplo. Então, isso é uma coisa que pode ser, a gente vai indicar, não é bem indicar, mas talvez seja, olha, se for pensar numa prática sexual, talvez valha aí você ter, e você deseja penetração, talvez valha pensar um pouco nesse viés aí, né, em fazer esse crivo na avaliação. São pontos aí bastante importantes, né, de serem tratados, né. Então, a gente tem um aspecto de tratamento bastante amplo, lembrando que aqui eu já estou falando de um trabalho que mistura oncopelve. Se eu fosse falar só da pélvica, eu estaria falando muito mal da incontinência anal e urinária, tá? Talvez falar da estenose vaginal um pouquinho, mas as outras é a oncologia que trouxe para a gente, né? E todas essas alterações são derivadas do tratamento oncológico pélvico, tá bem? Seja ele cirúrgico, seja quimioterápico, ou seja, radioterápico também. Os tratamentos de deprivação hormonal poderia ter alguma relação, talvez, com a questão vaginal, né? E disfunção erétil, pensando no homem também, porque baixa testosterona, né? A mulher ela acaba fazendo uma menopausa precoce. Então, a questão hormonal também poderia trazer outras perspectivas aí, porque essas pessoas passam a ter uma andropausa ou uma menopausa precoce devido à deprivação hormonal, né? E para a gente começar a dar esse fechamento, né? Lembrando que a minha ideia, mais uma vez, é falar em intervenções afirmativas de funcionalidade voltado à sexualidade. Mas vamos entender um pouco o que é sexualidade, de uma forma bastante abrangente, né? A OMS ela traz isso de uma forma muito interessante, porque a sexualidade ela não é algo que você vivencia sozinho, né? A sexualidade você até pode vivenciar sozinho, mas se for sozinho, você está pensando em alguém, você está desejando alguém, e esse alguém tem corpo, esse alguém tem gênero, esse alguém tem orientação sexual, né? Então a sexualidade, por mais que você esteja experienciando ela sozinho, você projeta o seu desejo em alguém, né? Então a sexualidade fala muito dessa projeção, mesmo que eu não chegue efetivamente ao encontro de uma outra pessoa, eu tenho que falar desse lugar. Eu já tive paciente, por exemplo, que a questão dele era poder se masturbar. Ele não tinha perspectiva de relação sexual. Mas eu queria ter uma masturbação melhor, meu pênis fica muito flácido quando eu vou me masturbar, por exemplo. Eu queria que ele ficasse um pouco mais engurgitado. Então, ele não estava preocupado com penetração, mas ele queria que o pênis tivesse uma coisa que o colocasse no lugar mais satisfeito de ver, né? Uma questão estética e performática, né? Então, são pontos aí interessantes. E eu trouxe a sexualidade porque a sexualidade, e esse slide, particularmente, achei ele muito legal de trazer isso para vocês, que ela não está isolada, né? A sexualidade, né, a definição da OMS é muito boa, é super interessante, mas às vezes a gente não consegue concretizá-la, né? Mas quando eu falo em sexualidade, eu estou falando em prazer, em orientação sexual, estou falando em crenças. Lembra que eu falei daqui a perspectiva da LGBTfobia internalizada? Então, pensem em vocês, por exemplo, uma paciente transexual que tenha uma transfobia internalizada. Então, ela mesma, mas ela tem uma afirmação de gênero, ela já está se produzindo, onde ela consegue se firmar como uma mulher transexual, mas ainda assim ela guarda resquícios daquela situação quem a vida toda ela passou até ela chegar nesse momento. Então, aquilo ainda é um fator de sofrimento para ela, né? Então, essas crenças são importantes de serem identificadas aí, né? E pensando, então, a partir desses prazeres, orientação e crenças, quais são as atitudes, as fantasias e as identidades que vão surgir a partir daí, né? E isso é muito interessante porque olha como vai casando com diversidade sexual, com diversidade de gênero. Porque às vezes quando eu falo sexualidade, é como se eu estivesse fazendo um recorte que não me dê muito para pensar em diversidade sexual de gênero.
Então, esse recorte aqui para vocês é um recorte que, particularmente, eu achei muito, muito legal de se pensar, que é um recorte que traz a aplicação do que a OMS fala para perspectivas, orientação sexual, identidade de gênero, sexo biológico, porque é isso. Se essa pessoa não tiver passado por uma intervenção de afirmação de gênero, por exemplo, né, ela vai ter o órgão genital que ela tem desde que nasceu. E como é que ela vai usar isso na perspectiva de prática sexual? Né? Será que existe uma disforia desse órgão genital? Esse é um ponto importante a se pensar, né? Ou será que ela deseja, será que ela deseja funcionalidade, né? Então são pontos interessantíssimos para a gente poder pensar nesse aspecto aí. Isso é muito importante a gente poder saber, porque se é um paciente transexual, né, um homem transexual que teve um câncer pélvico, né, ginecológico, foi irradiado, mas ele não tinha, por exemplo, uma disforia genital. Então, esse paciente usava a vagina para poder ter relação sexual. E agora está com ressecamento, e agora está com estenose. E como é que eu vou fazer isso? Percebe a importância de entender essa sexualidade nesse contexto maior? Isso é muito importante porque, mais uma vez, a ideia não é trazer a afirmação biológica, mas sim a presença dela dentro dessa construção dessa sexualidade, né? Que tem uma perspectiva social, cultural, antropológica, né? Psicológica, emocional, situacional, né? Quando a gente pensa aí no paciente que pode ter, por exemplo, aí que a gente fala das pessoas transmasculinas, por exemplo, né? Ou que possa ter um gênero fluido, por exemplo, como é que eu posso designar isso, né? As pessoas queer, por exemplo, como é que eu posso olhar e cuidar dessas pessoas diante do cuidado que elas precisam, psicossocial, mas orgânico, porque o que vai aparecer fisicamente é o orgânico dessa pessoa. Então, às vezes, o cuidado orgânico, ele vai ainda ser um pouco preso nesse lugar, um pouco, que pode até soar, a gente vai ter que ter esse cuidado, que pode ser estigmatizante para essa pessoa. Então, a gente trazer esse olhar cuidadoso, que a ideia não é estigmatizar na perspectiva biológica, mas sim é isso, nós temos uma estrutura que ainda está aí, né? Então, vamos dar conta dessa estrutura, independente se ela seja um vestígio, né, da sua vivência, da sua vida, ainda quando tinha a sua identidade de gênero como sendo homem ou mulher, tá? Não pensando em transexualidade ainda, pensando só em cis, né? Pessoas cis aí, né? Então, tem questão de personalidade, a biologia, e uma coisa que a gente vai falar um pouquinho, que é sobre a biologia, que é sobre a imagem corporal. E esse lugar é um lugar de maior delicadeza para a gente quando a gente pensa no paciente oncológico. Por quê? Eu não tenho como não pensar nisso a partir da questão da imagem corporal. Então, as pessoas LGBTQIA+, ela tem a perspectiva de uma construção da imagem corporal muito ruim, porque são pessoas que não são validadas socialmente. A gente não fala muito, né? Quando conhece um homem e depois descobre que esse homem é gay, olha, mas nem parece. Olha o quanto a gente atribui nessa construção dessa imagem dessa pessoa. Olha, nem parece. Qual é o atributo físico que faz a pessoa ser gay? Qual é o atributo físico que faz a pessoa ser lésbica? Qual é o atributo? Né? Isso são questões muito importantes, que a gente a construção e a construção dessa imagem, que essa autoimagem, ela comunica socialmente. Então, eu tenho uma autoimagem, então eu me reconheço nela, mas eu me reconheço nela porque a sociedade me vê a partir dela. Então, isso não é uma questão limitada só ao que eu vejo, é o que as pessoas vão ver do que eu reconheço de mim. Então, esses recortes, ele passa pela pessoa LGBTQIA+, e ele passa pela pessoa de câncer. Lembrando, mais uma vez, que o paciente de câncer, muitas vezes, ele sofre uma mutilação na cirurgia, né? Ele sofre uma amputação de uma estrutura que pode ter um impacto social importante, como, por exemplo, uma mastectomia, como, por exemplo, uma orquiectomia, como, por exemplo, uma penectomia, né? Olha o quanto é importante pensar nisso, porque a construção social ela é muito importante, né? A gente tem uma estrutura onde o seio tem um poder gigantesco da afirmação de gênero feminino e o pênis tem uma afirmação gigantesca do masculino, né? Não à toa, né, um dos procedimentos que se coloca
que são de menor complexidade, poderia ser só os enchimentos, né? Pensando nas mulheres transexuais, por exemplo, ou até mesmo pensando em transgênero, né? Em mulher transgênero, né? Poderia botar só um sutiã com bojo, por exemplo. Então, olha o quanto isso comunica a feminilidade, ou os meninos que usam PEC, né? Com enchimento lá no pênis, para poder também comunicar essa masculinidade, né? Então, são pontos muito importantes que não adianta eu pensar em autoafirmação nessa lógica somente de espelho, porque eu quero comunicar as pessoas sobre mim, né? Então, a fisioterapia, ela acaba tendo um lugar de afirmação dessa funcionalidade, pensando em órgão e sistema que repercute na sexualidade do paciente, que fala de uma autoimagem que vai ser comunicada para a sociedade. Isso é muito grandioso e é muito importante que a gente tenha esse entendimento dessa grandiosidade, né? Para a gente conseguir começar a fechar um pouquinho, já falei em fechar algumas vezes, né? Mas de fato a gente está fechando agora, existem alguns modelos propostos, né, de intervenção de sexualidade, como o modelo de Katz de Zom, por exemplo, que é um modelo muito interessante, que é utilizado para paciente masculino de câncer de próstata, tá? Mas eu acho que as perspectivas são as mesmas, né? E aí, quando eu falo aqui, por exemplo, esse RX Effects, por exemplo, eu estou falando em intervenções do câncer, né? Então, aqui, pensando nesse RX Effects, eu estaria falando, por exemplo, da prostatectomia, da radioterapia, da hormonoterapia, por exemplo, ou terapia de deprivação hormonal, que seja melhor falar, e a questão do corpo, né? O que esse corpo tem agora após essa intervenção? Então, olha o quanto é importante a gente pensar nesse diagrama, porque as mensagens sociais é o que eu imagino. Então, olha que interessante eu pensar que agora esse paciente que tem uma alteração na estética, inclusive, do ânus, por exemplo, pensando numa prática sexual anal, né? E eu tenho que entender que, pensando em mensagem social, em quem pratica sexo anal, eu tenho uma expectativa do que é um ânus desejável, do que é uma pessoa com uma pelve desejável, né? Vejam bem, né? E falando em pelve desejável, eu nem falei em câncer ósseo. Eu poderia falar em pelvectomia, né? Em paciente que tem uma hemipelve, que foi retirada metade da pelve. Eu nem cheguei nesse aspecto de câncer ósseo, né? Nesse lugar aí tão mais estigmatizador ainda, né? Então, olha o quanto é importante, porque isso é o drive, né? Isso vai gerar o desejo. Sex drive, na verdade, é desejo. Então, o que eu crio na minha ideia que é desejável é socialmente construído. Então, né, a grosso modo, a bunda que eu acho bonita é uma bunda que é construída socialmente. E como é que está essa bunda agora? Perdão da palavra, né? Como é que está esse glúteo agora, né? É um pouco isso mesmo, né? Às vezes vale a gente rasgar um pouco nesse sentido, porque ela não vai estar numa conformação ao qual a gente idealizou socialmente. E como é que eu vou ter um desejo sexual agora por esse glúteo que está deformado, por esse ânus que está deformado? Como é que isso vai funcionar? Isso fala em desejo sexual. Isso é muito importante de pensar, né? E aí isso vai falar, né, da possibilidade de performance sexual. Então, esse reconhecimento sexual do corpo, e aí desse novo corpo, desse paciente oncológico, na perspectiva LGBTQIA+. Olha quantas intersecções está sendo trazida aí. Olha quanta coisa eu preciso pensar. Porque o modelo biopsicossocial que foi feito por Katz foi feito para homens heterossexuais, né? E pensando numa perspectiva de homens heterossexuais cis. Então, como é que eu trago isso para uma lógica? Então, eu posso tentar fazer esse ajuste de uma forma também que é interessante, né? Isso seria um trabalho em educação sexual. E aí esse papel não é do psicólogo. Esse papel de educação em saúde sexual é do profissional de saúde, é de quem cuida do paciente oncológico. É meu fisioterapeuta, é seu da enfermagem, deveria ser do médico, deveria ser do psicólogo, que o psicólogo aí teria um manejo terapêutico disso. Mas nós trabalharíamos com educação em sexualidade com os recortes de gênero, de diversidade sexual e do paciente de câncer. Então, olha quanta coisa isso pode ser pensada para a gente não ficar na afirmação daquele órgão não funcional. Beleza, não funciona. Como a gente pode usar isso melhor?
Quais são os dispositivos passíveis de serem utilizados para ter uma relação sexual prazerosa, mesmo tendo essa estrutura não com a função totalmente recuperada? Esse é um ponto importante a se pensar. E o último, para poder fechar, é esse organograma de Walker, que também é muito interessante de pensar. Vocês vão ver que o recorte dele aqui, ele fica muito voltado para a ereção. Isso pode ser aplicado para qualquer questão não funcional. Então, entendam essa parte amarelinha aqui como a estrutura não funcionante adequadamente na prática sexual. Aqui a gente poderia colocar o ânus, aqui a gente poderia colocar a vagina. Tá? Então, quais são os recursos que eu posso utilizar para eu ter uma performance para aquele órgão? Tá? Aqui, especificamente, a performance vai ser, né, os inibidores de fosfodiesterase 5, a injeção intracavernosa, os implantes penianos, o vácuo, né, a vacoterapia peniana. Então, são os recursos para poder tratar a alteração do pênis. Se eu fosse pensar nas alterações do ânus, por exemplo, o que eu posso utilizar para ter isso? Mas antes disso, olha quanta coisa importante. Como é que está o seu envolvimento afetivo? Como é que está os abraços? Como é que está segurar a mão? Como é que está o toque? Como é que está o ficar de conchinha, né, que é esse cuddling? Né? Como é que está esse processo? Né? Você está querendo só ter uma relação sexual, mas como é que está a sua relação afetiva com essa pessoa? Então, isso é uma questão que é muito importante de reconexão, né? A mesma coisa, relacionamento íntimo, né? As conexões emocionais, trocar com o outro o que você deseja, trocar sonhos, trocar valores, usar de dispositivos, né? E aí seria pensando mais em dispositivos de sexo não convencional, que já é por si só, mas o que mais eu posso utilizar para ganhar nessa performance sexual? Então, olha quanta coisa eu tenho para trabalhar com esse paciente do que ficar querendo que ele consiga penetrar no ânus, ele consiga penetrar na vagina, ou que ele consiga ter um pênis ereto penetrado. Viu? Eu posso trabalhar muita coisa nesses órgãos, mas tem um monte de outra coisa que eu posso desenvolver ainda assim, qualidade de vida, satisfação para esse paciente. Beleza? Para poder fechar, já agradecendo a vocês, eu vou trazer uma fala do Leloup, que eu gosto muito e fala, acho que muito do meu trabalho, fala muito da fisioterapia e comunica muito as pessoas que passam por mim, né? E aí eu falo como docente e como paciente, né? Então, quando você toca alguém, nunca toque só um corpo. Quer dizer, não se esqueça de que você toca uma pessoa e que neste corpo está toda a memória de sua existência. E mais profundamente ainda, quando você toca um corpo, lembre-se que você toca um sopro, e que esse sopro é um sopro de uma pessoa com seus entraves e dificuldades, e também é o grande sopro do universo. Assim, quando você tocar um corpo, lembre-se de que você está tocando um templo. Então, esse cuidado no manejo do corpo do outro, ele é muito importante quando a gente traz essa perspectiva da diversidade de gênero, da diversidade de sexualidade, perdão, diversidade sexual, de gênero, a oncologia, isso exige a gente um traquejo muito delicado de reconhecer todas o que perpassa naquele corpo para além de um órgão que funciona ou não funciona. Isso é uma coisa que é muito importante para a gente, e é esse o nosso lugar de intervenção. É isso. Muito obrigado. Para quem não tem ainda aí acesso à minha rede, pensando no Instagram, Mauro Barbosa JR, _físio, é meu Instagram profissional, e qualquer contato pessoal, profissional, que quiserem fazer também, Mauro L. Barbosa JR, @gmail.com. Tá? Mais uma vez, muito, muito, muito obrigado. Oi, Mauro. Muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade de tempo para estar aqui falando conosco. Tem algumas perguntas que eu anotei ao longo, né? Walter tá parabéns aí pela... Aplausos. Foi brilhante, viu? Muito obrigado. Olha ele aí, gente. Olha ele aí. Aí tem algumas perguntas que eu deixei aqui anotado para trazer para vocês, e as pessoas também parabenizando a ti pela fala, tá? Então, a primeira pergunta foi da Juju Andrade. Ela perguntou
Queria que o fisioterapeuta falasse sobre disfunção erétil em mulher, por gentileza, e ela também ainda fez uma outra pergunta. Qual o maior desafio de atuar na área de fisioterapia pélvica e com pacientes oncológicos? Essa foi a pergunta da Juju. Olha só, eu sou péssimo para gravar pergunta. Vamos fazer ele respondendo, fazer e responder, porque no final eu me confundo bastante. Tá Qual bem. foi a primeira pergunta que a Juju fez? Vamos lá, para poder me ajudar, porque senão de fato eu me bagunço. A primeira foi, queria que o fisioterapeuta falasse sobre a disfunção erétil em mulheres, por gentileza. Tá. Quando a gente fala em disfunção erétil em mulheres, eu vou ter que pensar duas coisas aí, né, Juju? Eu vou ter que estar pensando se é uma disfunção erétil, por exemplo, em mulher transgênero, e aí eu estaria incluindo aí mulheres transexuais e até mesmo travestis, né? Então eu tenho que ter um pouco desse cuidado para quem que eu estou falando, né? Ou se a Juju está falando da disfunção erétil clitoridiana, né? Então eu preciso entender qual é esse recorte, a quem está dentro de uma fala voltada à diversidade sexual e de gênero, né? Para quem nós estamos falando, né? Isso é uma coisa importante de saber, né? Qual é esse público ao qual a gente está querendo falar. Uma coisa que é importante pensar, Juju, é que habitualmente, isso não é uma verdade absoluta, quando eu falo em mulheres transexuais, é muito comum que o uso do pênis para a relação sexual é uma coisa que não é tão bem-vinda por elas, tá? É muito comum, inclusive, que elas solicitem a hormonização até mesmo para evitar que tenham ereções, tá? Então, isso são umas coisas importantes a se pensar, né? O que já não acontece com as travestis, por exemplo. Para elas, o pênis é um atributo sexual, né? Então, aí sim, e aí pode ter, inclusive, uma briga, porque pode ter uma hormonização associada, uma deprivação da testosterona, aumento de hormônios feminilizantes, e como é que vai ser essa resposta erétil dessa travesti, né, diante desse novo contexto hormonal, onde tem uma testosterona mais baixa, por exemplo. Né? Então, isso é uma coisa muito, muito importante de se pensar, tá? Isso vale a gente entender porque tem perspectivas importantes a se pensar. E aí, quando eu estou falando aí de uma perspectiva clitoridiana, é um termo que eu vou dizer para você que é pouquíssimo ou raríssimo utilizar uma disfunção erétil clitoridiana, tá? Primeiro porque normalmente, a gente vai ter que ter uma avaliação clínica muito grande disso. Por exemplo, eu posso ter uma mulher que tem um desejo sexual hipoativo. Automaticamente esse clitóris não vai responder bem. Isso é um ponto. Então tem que ser diagnosticado esse desejo sexual hipoativo, né? Outro ponto importante de se pensar, se esta mulher, e agora estou pensando em clitóris, né? E aí eu posso pensar em clitóris, pensando em mulher cis, em homem trans, tá? Vamos pegar esses dois recortes aí, né? Essa pessoa foi estimulada adequadamente, né? E aí isso é uma questão importante, porque o estímulo vai fazer com que a qualidade da ereção clitoridiana seja melhor, na ausência de disfunções, tá? Então, se eu não tenho nenhuma disfunção psicogênica, nem orgânica, então eu vou ter uma resposta clitoridiana, seja numa mulher cis, ou seja num homem trans, que vai ser adequado. A questão é da competência dessa parceria sexual. Isso é uma questão importante. E aí, falando, minha gente, em competência sexual de homem cis, isso é delicado, viu? Porque a galera precisa muito de uma educação sexual, porque a competência sexual de homem cis, eu poderia, na verdade, dizer de pessoas do sexo masculino, falando em biológico, tá? Porque o recorte dos gays também entra num lugar também muito ruim de entender o que é uma performance sexual satisfatória sem pensar em performance de pendurar de cabeça para baixo e fazer o pirocóptero. Porque a galera pensa muito em algo muito exacerbante e a prática sexual muitas vezes está num lugar muito mais simples, que o prazer está em outra perspectiva também, né? Então, são pontos aí interessantes a se pensarem, tá bem? Mas o tratamento, ele pode ser feito, por exemplo, Juju, se for diagnosticado realmente uma disfunção desse órgão, por exemplo, a fisioterapia pélvica pode trabalhar porque a musculatura pélvica está conectada
ao clitóris. Então, a contração do assoalho pélvico puxa o clitóris. E outra coisa que pode ser trabalhada também é com a vacoterapia clitoridiana. É outro ponto de trabalho também para essas alterações, tá? Qual a outra? Abre teu microfone, Microfone, Ricardo, tá desligado. Obrigado, desculpa. A outra pergunta, qual é o maior desafio de atuar na área de fisioterapia pélvica e com pacientes oncológicos? Então, essa perspectiva é o que eu vim falando um pouco ao longo da apresentação, né? Eu acho que a pélvica sozinha, eu confesso para vocês que ela tem um olhar muito limitante, né? E quando eu falo pélvica sozinha, eu estou falando de pessoas que têm especialização somente em pélvica e aonde não compreendem a dimensão do que é a oncologia. Porque não é tratar a disfunção miccional, não é tratar simplesmente a estenose vaginal. Essa mulher, esse homem, né, essa pessoa, ela é um paciente oncológico. Isso traz uma dimensão muito grande, porque será que eu consigo devolver a função? Lembra que eu falei de afirmação de funcionalidade? Qual é a funcionalidade que eu vou devolver? É a completa? É a parcial? E se for parcial, como é que essa pessoa tem uma relação sexual satisfatória? Olha quanta coisa importante a se pensar, né? Então, a pélvica ela é importante porque ela trata especificamente a estrutura pélvica, mas esse olhar da oncologia, ele é muito importante. Então, essa oncopelve, né? O olhar da oncopelve, ele é muito importante. O olhar somente pélvico, eu acho muito delicado de ser visto porque ele é muito restrito. A oncopelve, ela dá uma outra dimensão, até mesmo pensando porque essa pessoa pode estar em tratamento e pode ter uma recidiva de doença. E aí? Tratei, o paciente voltou. Será que o fisioterapeuta pélvico tem essa compreensão? O oncológico tem. O pélvico, habitualmente, pode não pensar dessa forma. Então, são pontos aí interessantes a se pensar. Que é a intersecção desses conhecimentos, né? A outra pergunta é da Merijane. O que a pessoa com incontinência urinária pode fazer para ter uma relação sexual sem perda urinária? Tem algum exercício específico que a pessoa possa fazer para melhorar? Então, tem dois pontos importantes aí, né? Eu tenho, por exemplo, se eu fosse falar num paciente de câncer de próstata, por exemplo, esse paciente tem vários tipos de perda urinária, e eu vou falar 3 para vocês. Só 3, tem muito mais do que isso, tá? Ele pode ter uma perda ao esforço. Por exemplo, ele está deitado na cama, ele vai se mexer e quando ele se mexe, sai urina. Né? Isso é perda de esforço. Esse paciente pode ter perda em excitação, ou seja, ele teve vontade de transar, perdeu o xixi. E esse paciente pode ter uma terceira perda urinária, que é perda ao orgasmo. Então, esse paciente transa, ou se masturba, ou se manipula sexualmente, tem orgasmo, e no ato do orgasmo, ele tem perda urinária, que a gente chama isso de climatúria. Então, nesse recorte, eu preciso entender que se eu estiver no ato sexual, eu tenho que ter condutas para melhorar isso, né? Então, por exemplo, o paciente nessa condição, ele vai ter que esvaziar a bexiga antes, muito importante. Ele vai ter que ter o cuidado, por exemplo, de usar preservativo, né? Porque o preservativo vai evitar que tenha esse contato com a urina. Outro ponto interessante é usar um anel, né? Em sex shops deve ter visto esses anéis penianos, né? É bem possível que já deve ter visto o anel peniano, só que o anel utilizado para essa prática é anel penoescrotal, porque ele passa no pênis e vai atrás do escroto. E aí ele faz uma oclusão da uretra lá embaixo, e aí a urina não escapa lá para fora, tá? Então essa seria a perspectiva de um paciente oncológico do sexo masculino, tá? Na questão feminina seria o cuidado que poderia... Aí o preservativo, por exemplo, não daria conta, porque a uretra, né, está em lugar diferente do canal vaginal. Então, não adiantaria botar um preservativo feminino, por exemplo, que não daria conta de não ter perda urinária. Então, seria o esvaziamento mesmo da bexiga e posições que podem favorecer menos perda,
né? Então, existem posições, e estamos falando de ergonomia sexual. A gente nunca pensou que eu teria que orientar melhor posições, por exemplo. Tem posições que são mais adequadas. A gente acha que transar é só tirar a roupa e deitar na cama. Para muita gente não é só isso. Para os nossos pacientes não é só isso, né? Então, às vezes, eu preciso orientar uma posição mais adequada que tenha, por exemplo, menos perda urinária. Se eu fosse pensar numa mulher, por exemplo, a posição de 4 apoios com o peito apoiado na cama, por exemplo, né, deixando o bumbum mais empinado, né, a posição que Napoleão perdeu a guerra, essa posição, ela evita que haja a perda urinária, por exemplo. Agora, preciso saber se essa mulher está confortável nessa posição, pensando aí num sexo vaginal, né, gente? Se eu fosse pensar em outras possibilidades, por exemplo, em sexo... bom, foi incontinência urinária, então ficamos por aí mesmo. Mas são posições importantes e o trabalho quando a musculatura consegue ajudar na continência. Então, eu tenho um trabalho anterior à prática sexual, que é orientar o trabalho da musculatura, né? Então, eu vou fazer o que a gente chama de cinesioterapia perineal, né? Que é o treinamento dos músculos do assoalho pélvico, né? Então, eu tenho todo... Da mesma forma que a gente dosa um remédio, né? Eu vou tomar tantas doses de dipirona, né? Eu tenho uma dose de exercício, né? Então, não é só contrair a musculatura, né? A gente, às vezes, traz essa ideia de Kegel, exercício de Kegel. Exercício de Kegel é para quem não tem nada. Agora, quem tem alguma coisa, eu preciso entender qual é a disfunção muscular e planejar a dose do exercício. Assim como eu planejo a dose do remédio, eu preciso planejar a dose do exercício. Quantas vezes ao dia, quantas vezes na semana... Isso é uma coisa que é muito importante, que é a cinesioterapia do assoalho pélvico, né? O treino dos músculos do assoalho pélvico, que é uma competência do fisioterapeuta. Passamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta foi do Jaelson. Na verdade, ele fez um comentário, uma pergunta. A pergunta, eu gostaria que falasse também dessa atuação da fisioterapia no pós-operatório da construção da neovagina. E aí, como comentário, ele coloca que a imagem no meu caso, sou homem trans e gay, é horrível essa questão da possibilidade de cis, né? Ele colocou esse relato. Pois é, então esse é um fator importante, a intervenção aí pensando em neovagina é uma realidade, né? Eu acho que a fisioterapia ainda está um pouco distante desse manejo, apesar da gente ter espaço de trabalho, nós podemos trabalhar, por exemplo, que uma coisa que é super importante na neovagina é manter o canal vaginal dilatado, né? Então, existem intervenções que são intervenções fisioterapêuticas com o intuito de manutenção do canal vaginal, por exemplo, né? Então, são intervenções importantes, e eu acho que o mais importante é que tem uma coisa que é interessante, eu não sou muito bom de gravar nomes e de quem falou, assim, né? Mas eu escutei uma coisa que eu acho até que é da oncologia, eu escutei isso numa aula de oncologia recentemente, que o que eu estou ofertando de tratamento não pode ser pior do que a doença que o paciente tem, né? É mais bonitinha do que isso a frase, tá? Eu não consegui falar tão bonitinho como é, mas é um pouco isso, que eu oferto de tratamento não pode causar mais sofrimento para o paciente. Então, por exemplo, os dilatadores, né, vaginais que são utilizados aí nesse caso, eles não devem ser um dilatador que cause sofrimento nesse paciente, né? E aí, pensando no paciente, no homem trans, mas eu poderia pensar também numa mulher cis que está com estenose vaginal também, né? E eu vou fazer a todo custo essa dilatação? Será que se eu fizer a todo custo, eu não vou estar causando lesão nessa mucosa e a lesão vai gerar mais fibrose? Então, olha o quanto é importante pensar numa gradação dessa dilatação, né? De um dispositivo menor para um maior, e esse maior é o maior de cada um, porque o meu maior é diferente do maior do outro. O que a minha estrutura comporta, né? O que a estrutura do meu paciente comporta. Então, isso tem que ser feito junto com o paciente, né? Entender quais são as possibilidades, né? Então, normalmente, pensando em neovagina, um dos trabalhos que existem é na manutenção desse ósteo vaginal, da abertura vaginal, né? Mantendo a tonicidade desse assoalho pélvico, mantendo as funções
de trato urinário inferior da forma mais adequada possível e mantendo esse canal vaginal apto a uso. É preciso entender apto a qual uso, né? Então, isso precisa ser negociado com o paciente ou com a paciente, qual vai ser o uso dado a esse canal vaginal. Isso é um fator bastante importante a se pensar, né? O Jael, você está falando sobre a resposta, tá? A próxima pergunta vem lá do norte, da enfermeira Edilene. Ela faz parte também da diretoria da ABRENFO, né, que é a Associação Brasileira de Enfermagem Oncológica, de Hematologia e Oncologia. Aí ela perguntou ela quer saber como fazer uma abordagem sem julgamento, mas com base científica. É sensacional. Cadê poder oferecer um cuidado personalizado nos engrandece como profissional. Afinal, estamos levando o melhor manejo para um alvo do nosso cuidado. Essa foi a pergunta. Ela quer saber um pouco sobre o manejo, né, com base científica. O manejo, sabe o que é, na verdade? O manejo, curiosamente, ele vem de uma ciência que não é a ciência de saúde. Porque a ciência de saúde, ela é biomédica, ela é cartesiana, ela é dura. O manejo desse paciente, ele está no manejo da atenção primária. Eu acho que se fosse pensar em saúde, quem consegue manejar melhor é a saúde da família. Porque, claro que falando na saúde da família, bem estruturada, né? Não sufocada com milhões de atendimentos, como acontece, a gente sabe, né? Mas com espaço para bom atendimento. Por que eu estou dizendo isso? Porque você considera outros fatores, né? Outros marcadores que não são marcadores biológicos. Então, isso vem muito numa perspectiva dialógica, né? Numa escuta qualificada, no não julgamento. Eu acho que talvez se eu fosse responder, da melhor forma seria a não presunção. Não presuma. O rapaz chegou para ser atendido. O rapaz é afeminado. Esse rapaz afeminado, eu vou intitulá-lo como gay, sendo que esse rapaz afeminado talvez possa ser, ao meu ver, estigmatizador, heteronormativo. Na verdade, esse rapaz afeminado, na verdade, é um homem trans e heterossexual. E aí eu vou presumir? Não. Eu vou perguntar. Então, a melhor coisa que tem para atender a população de diversidade sexual e de gênero é perguntar. Como você gosta de ser, gostaria de te chamasse? Né? Qual é o pronome que eu te chamo? Qual é a sua melhor prática sexual? Com quem você se relaciona? Então, quando eu já entendo isso, eu geralmente, quando eu atendo um paciente, mesmo eu vendo que o paciente tem uma tendência grande a ser heterossexual, nem para esse paciente eu já logo boto para ele que ele transa com mulher, por exemplo. Eu pergunto, mas sobre a sua prática sexual, como é? Como é que é a sua prática sexual? Eu não estou perguntando se ele transa com mulher. Como é que é? E aí ele pode me dizer, eu transo com mulher, e ainda transo com mulher cis, né? Porque isso traz uma especificidade, né? Então, a questão é, pergunte. A melhor forma que tem de trabalhar com esses pacientes é perguntando. A gente, às vezes, tem um pouco de receio da pergunta, mas saibam que eles não se sentem ofendidos. Eles preferem serem perguntados do que você presumir que a prática sexual dele é esta, ou que a orientação dele é aquela, ou que a identidade de gênero é esta. Pergunta. Pergunta. É a melhor forma de fazer isso, perguntar. A próxima pergunta é do Danilo. Sabemos que o paciente com câncer relata muitas dores. Quais as técnicas mais adequadas para analgesia de dores na região pélvica em tratamento do câncer? É diferente dos recursos para analgesia com relação a outras patologias? Só é diferente no que diz respeito a recursos que podem disseminar, por exemplo, o câncer, né? A gente tem tratamentos fisioterapêuticos que são contraindicados em paciente oncológico, né? Então, teoricamente, são os mesmos,
mas a gente precisa entender que, por exemplo, o ultrassom é um recurso que a gente usa para tratar, ele gera analgesia também. Só que o ultrassom ele é contraindicado para paciente oncológico, né? Então, por exemplo, recursos para tratar esse paciente pode ser recursos do laser, por exemplo, laser, LED, que a gente chamaria de fototerapia, né? A biofotomodulação, né, que é o termo mais correto, seria a biofotomodulação. Ele trabalha com dor também, né? A eletroterapia também é super segura para ser utilizada com paciente oncológico. Então, paciente oncológico, a diferença aí, desculpa que eu não vi quem perguntou, perdão. Tá mais importante, não me lembro o nome, tá? Desculpa. O mais importante é você saber que determinadas intervenções não podem ser feitas em paciente oncológico. Então, a eletroterapia é segura, a fotobiomodulação ela é segura, recursos analgésicos, por exemplo, com a própria crioterapia, pode ser utilizado, mas muito cuidado. Se esse paciente faz crioterapia e ainda tem, por exemplo, uma lesão na pele causada por uma radioterapia, está adequado? Não está adequado. Então, eu preciso saber qual é a condição desse paciente para saber quais são os melhores recursos aplicáveis aí, tá? O manejo do tecido, né, que a fisioterapia chama de terapia manual, né? Muitas vezes a dor é por aderência tecidual. Então, quando você manipula o tecido, você melhora a fluidez da linfa, você dá mobilidade para o nervo, você dá mobilidade para os tecidos, isso também pode reduzir a dor. Então, a terapia manual, que é um recurso fisioterapêutico, também pode ser trabalhado, e esse não teria contraindicação também para o paciente oncológico, tá? Que seria para trabalhar com a manipulação das estruturas faciais para reduzir o processo fibrótico e reduzir automaticamente o quadro de dor desse paciente por fibrose, tá? Por aderência, né? Aderência tecidual. Temos outra pergunta, a última pergunta para a gente finalizar. Antes disso, avisando que eu disponibilizei o link para vocês conseguirem ter o certificado para avaliar também um evento, tá? E a gente já tem uma nova data do webinar, pedir para vocês nos seguir nas redes sociais, tá? Que a gente disponibilizou também aqui no chat. A próxima data vai ser 5 de maio, a próxima webinar, tá? Então, siga lá que vamos postar em breve o tema da nossa próxima webinar. E para finalizar, a gente vai finalizar ainda com a pergunta do Danilo Almeida, que falou, outra dúvida seria sobre as mulheres trans com câncer de próstata. Em pacientes cis, ao realizarem uma prostectomia, repercute para a disfunção erétil e a incontinência urinária? Isso aconteceria também com um paciente trans com neovagina? Como tratar essas repercussões, caso exista, nas mulheres trans? A gente, na verdade, está somando aí algumas coisas importantes a pensar, né? Quando tem uma neovagina, a gente tem uma modificação muito grande daquela estrutura por si, né? E a gente fala muito, como fisioterapeuta, sobre a alavanca de músculo, né? Então, o músculo é inserido aqui, ele vai para lá, né? Então, aonde ele é inserido, ele constrói um movimento diferente. Então, isso são questões importantes de serem pensadas aí. Então, já é uma pelve muito, muito modificada, né? Uma neovagina já tem uma pelve muito modificada, uma estrutura genital muito modificada. Somado a isso, eu ainda vou ter um paciente que vai fazer uma cirurgia para retirada da próstata, eu acho que você pode potencializar os efeitos que já teria a própria cirurgia por si, né? Que seria incontinência urinária, né? A disfunção erétil, eu não pensaria, porque o recurso eretor para essa paciente trans não é mais, né? Não tem mais, né? Esse fator erétil é perdido para a mulher transexual. Então, não seria um problema, mas a incontinência, sim, porque a incontinência você mexe no colo vesical, você faz uma lesão esfinteriana intrínseca, né? Então, você teria que tratar com a fisioterapia, vendo quais são os recursos cabíveis e quais são os manejos possíveis para essa estrutura ter um bom funcionamento, tá? É um caso que eu diria que tem um certo grau de complexidade, viu? Não é um caso simples de a gente poder falar sobre ele, não. Eu tinha dito a última pergunta, mas... Ricardo, desculpa, mas só por causa do meu horário. Eu só queria... boa noite a todos, a todas, a todos.
externar primeiro os parabéns ao professor Mauro. Professor, parabéns, viu? Obrigado. E gratidão por ter compartilhado o seu conhecimento. Um dos objetivos deste projeto é, de fato, a gente cada vez mais ter pessoas que entendam que somos diferentes, sim, mas merecemos e temos os mesmos direitos. É isto que nós queremos passar o tempo todo. Ser diferente é uma dádiva divina. E isso a gente não pode deixar ninguém utilizar o nome de Deus para nos machucar e nos matar. Então, parabéns, parabéns. Desculpa não ficar até o final, que eu também sou professor e vou ter reunião agora da faculdade que eu coordeno aqui em Feira de Santana, Bahia. Foi uma honra lhe conhecer. Parabéns. Prazer, Walter. Obrigado, muito obrigado e parabéns mesmo, viu? Que tenhamos outros eventos como este e com o senhor para estar divulgando quanto mais classes na saúde, entender a importância do respeito. Nós, LGBTQIA+, agradecemos. É isso que nós queremos, em todos os setores e com todas as classes profissionais. Parabéns pela palestra, viu? Parabéns. A gente está junto nisso aí, Walter Ney. Um abraço. Outro. Vamos estar aqui. Então, agora, para encerrar, a última pergunta, que foi da Elma, enfermeira de Brasília, né, do Sírio-Libanês de Brasília. Ela perguntou quais dicas a gente pode dar para os pacientes terem mais disposição sexual, aqueles que têm, por exemplo, uma toxicidade, a fadiga. Qual seria as dicas para esses pacientes? Bom, tem uma questão que é muito interessante. A gente sabe que tem um recurso que já tem sido utilizado em alguns cânceres, especificamente, e acho que um dos melhores, que já tem alguns trabalhos, é para mama, especificamente, mas acho que isso pode pensar em aplicabilidades outras, que é você fazer o que a gente chama de pré-habilitação. A pré-habilitação é você intervir antes que o quadro disfuncional oncológico se apresente, ou seja, o que você acha que pode ser mais interessante? Você pegar um paciente sedentário, com um certo grau de obesidade, talvez pela idade já tendo alguma sarcopenia, e submetê-lo a um tratamento oncológico que, por si só, pode gerar caquexia, pode gerar sarcopenia, pode potencializar todos os efeitos que ele já tem de vida, né? E aí o que tem se feito nessa pré-habilitação vamos pegar esse paciente e trabalhar ele muito, muito, muito antes de qualquer outro tratamento. E quando eu falo trabalhar, é atividade física, é exercício físico, melhorar a performance desse paciente. E aí o mais importante aí é que a gente sabe que essa preparação do corpo dá conta, é como se você, na verdade, assim, vou fortalecer para passar por essa dificuldade toda. É um pouco, a grosso modo, seria um pouco isso, né? Eu vou dar robustez para esse corpo, para ele poder passar por esse processo que é tão degradante para as estruturas corporais, né? Então, é muito importante você pensar na perspectiva de exercício físico. E aí nem é tão físio mais, né? Claro que a fisioterapia pode entrar? Pode. Mas aí seria um recurso mais da pré-habilitação que chega muito próximo, inclusive a gente usa como suporte a própria educação física mesmo, né? Que é trabalhar a performance do paciente. Então, colocar esse paciente para trabalhar real, músculo, exercício físico, óbvio, é um paciente oncológico. É um paciente que fadiga mais rápido. Eu vou levá-lo à fadiga? Não. Mas eu vou trabalhar com o que ele tem de potência. Não vou trabalhar com o que ele tem a menos, né? Não posso gerar fadiga, porque a fadiga piora o quadro dele, né? Mas eu vou trabalhar com o que ele tem de potência. E se eu for deixar para fazer isso no pós-cirúrgico, no pós-tratamento, já vai sobrar muito pouca coisa para eu poder mexer para melhorar. Então, o mais importante é melhorar a qualidade desse paciente no pré-cirúrgico, no pré-tratamento, para que ele passe por isso com mais robustez e consiga, inclusive, usufruir de alguma forma durante o processo de tratamento com algum exercício que ajude a manter essa estrutura, até mesmo hormonal, né? Você melhora a performance hormonal com exercício físico, né? E aí não é meramente pensar só numa caminhadazinha. Às vezes, para este paciente ou para aquele, a caminhada é o máximo que ele pode fazer. Mas é isso, se é o máximo que ele pode fazer, faça, né? É isso que a gente precisa pensar, que tem que dosar. Lembra que eu falei da dose do tratamento fisioterapêutico? Eu preciso dosar para este ou para aquele paciente, né?
Seria um pouco isso aí. Então, acho que encerraram as perguntas e também o adiantado da hora, né? Então, mais uma vez, quero agradecer a presença de todos, a disponibilidade do Mauro em dividir um pouco do seu conhecimento com a gente, né? Foi muito válido, foi muito bom a sua fala, Mauro. Muito obrigado, tá? Eu que agradeço, viu? Anderson. Eu quero também só reforçar a satisfação, a honra de ter escutado aqui esse parceiro, que é Mauro, e ver a tamanha entrega dele, né? O quanto ele se entrega, o quanto ele aprofunda, o quanto ele é competente no que ele faz, e a essa área é um aporte muito significativo. Fiquei aqui tomando nota, meu amigo, de vários aspectos, fiquei mais de stand-by hoje, deixando as colegas e os colegas, também tenho apoiado essa proposta, e desejoso, né, que mais colegas da oncologia, demais colegas que, de algum modo, né, passam e lidam com contextos da oncologia, que hoje é uma doença epidêmica, né, então tem que ser de competência de nós, aqui, todos e todos que estamos presentes, porque são seres de cuidado. Né? Eu acho que o que marca a tua fala e serve como um chamado para a gente é que, por mais que a gente departamentalize esse corpo, né, divida ele, que a gente discuta aqui pelve, genitália, né, tem muito mais do que isso. Eu acho que foi um chamado da tua fala muito importante para a gente, mais uma vez, fazer esse resgate, né, porque é triste ver o quanto nós estamos limitando uma alma humana, né, a uma parte corporal e até mesmo nominando. Então, eu saio daqui engrandecido, tenho certeza que todas as outras pessoas também saíram daqui maravilhadas, com um aporte muito grande, e satisfação tê-lo aqui conosco. Obrigado, querido. Um abraço grande a você, viu? Bom te ver. Fiquei muito feliz em te ver aqui, viu? Muito feliz mesmo. Abraço. Eu estava aqui atento, só estava mais recolhido, mais atento. Abraço grande, obrigado pelas palavras, viu? Obrigado pela parceria, mesmo que à distância e com toda a dificuldade que a gente tem, vez ou outra a gente consegue se dar a mão e fazer um trabalhinho aí de colaboração um com o outro, isso é muito bom. Verdade. Gratidão. Algumas pessoas relataram dificuldade no link. Eu vou encaminhar aqui um link para vocês e aguardo a resposta de vocês, se todos conseguiram acessar o link para o preenchimento, tudo bem? Eu só queria fazer, já que o Jaelson foi o último a agradecer aqui, eu queria agradecer porque ele foi fofo, né? Alagoas te ama, achei bastante fofinho, obrigado, viu, Jaelson? E fico muito feliz aí de poder trilhar um caminho profissional, que acho que foi isso, assim, uma coisa que talvez um pouco pessoal, assim, agora eu vou falar, que eu me lembro quando eu vim para o Rio de Janeiro há 20 anos, para poder fazer faculdade. Quando eu vim para cá, eu nem me lembrava exatamente dessa fala, como eu falei, mas meu pai me lembra disso sempre. Eu falei para ele que eu nunca ia ser mais do mesmo, que a minha ideia era fazer alguma coisa para que, não só para que eu seja reconhecido, mas que eu consiga fazer o diferencial para as pessoas. Então, acho que se eu cheguei onde eu cheguei, não foi uma coisa para engrandecimento próprio, e eu só cheguei porque eu quis ajudar mais pessoas. E quando você quer ajudar mais, você obrigatoriamente se empenha, estuda e se junta com pessoas e com grupos que fazem isso acontecer. Então, estar nesse lugar aqui, inclusive, me faz ser essa pessoa melhor que você disse que Alagoas ama, viu, Joelson? Então, na verdade, eu sou amável porque vocês fazem isso acontecer. Muito, muito obrigado realmente por estar podendo participar desse espaço aqui com vocês, viu? A gente que agradece, Mauro. Então, continua, gente, a dificuldade no link, então eu peço desculpa para vocês e a gente vai tentar corrigir para o próximo evento. Eu vou pedir às pessoas que participaram que entrem em contato com a gente pelo Instagram e a gente providencia o certificado para vocês, tudo bem? Então, muito obrigado a todos, a todas e a todos. E uma boa noite, tá? E a gente vai divulgar a próximo webinar, tá? Valeu. Jana, eu mando o Instagram lá para vocês, pode deixar, eu mandei lá, eu mando para vocês, Jana. Tá?
Obrigado, Mauro. Tchau. Ricardo, mais uma vez, gratidão, viu, querido? Eu que agradeço. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.